Olá, eu sou a Isabel, estou aqui para mais um dia da nossa jornada de 40 dias de jejum e oração, juntos na trilha em comunidade. Hoje é o nosso dia 29, o tema é Estamos unidos para crescer juntos. Estamos prontos para servir. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Gálatas 5:13. Somos salvos para servir uns aos outros. Muitas pessoas fazem uma ideia errada sobre o ser chamado por Deus. Pensam tratar-se de algo que apenas os missionários, pastores e outros líderes da igreja experimentam. Mas a Bíblia diz que todos são chamados para servir a Deus através do serviço prestado aos outros. Não fomos salvos através do servir, mas para o servir. O versículo de hoje nos dá 3 esclarecimentos sobre como servir a Deus através do serviço aos outros. Primeiro, a base para o serviço prestado aos outros é a salvação. Paulo diz: vocês foram chamados para a liberdade. Vocês não podem servir a Deus antes de serem libertos por Jesus. É um pré-requisito para o serviço. Antes de experimentar o poder transformador da graça de Deus em sua vida, você está muito escravizado a seus próprios hábitos, mágoas e entraves, para pensar nos outros. Sem a liberdade do perdão, você acaba servindo por razões erradas, para tentar receber a aprovação dos outros, tentar acabar com a sua dor, tentar remediar a sua culpa ou impressionar a Deus. O serviço motivado por essas razões ilegítimas está fadado a deixá-lo exausto e amargurado no final. Segundo, a barreira que impede o serviço aos outros é o nosso egoísmo. Paulo adverte: não usem a liberdade como desculpa para sua natureza pecaminosa. A primeira razão pela qual não temos tempo ou energia para servir aos outros é porque estamos preocupados com as nossas agendas, sonhos e prazeres. No final dos anos 60, o movimento hippie espalhou-se por São Francisco e depois por todo o país. Os hippies eram, na maioria, jovens universitários que se rebelaram contra a autoridade e alardearam sua liberdade através de desculpas para o uso livre de sexo e de drogas. Dormiam no Parque Golden Gate e mendigavam ao invés de trabalhar. Orgulhosamente se intitulavam Contra a Cultura, mas faziam exatamente o que a maioria das pessoas em nossa cultura fazem. Criavam desculpas para si mesmo. Até hoje, os comerciais na televisão apelam: obedeça à sua sede, faça do seu jeito, faça o que for melhor para você, procure ser o primeiro. Na maior parte do tempo, estamos mais interessados em servir-nos do que em serviço. No entanto, é em servir aos outros que adotamos o verdadeiro estilo de vida da contracultura. É muito mais radical buscar satisfazer as necessidades de outra pessoa do que as nossas. Somente uma minoria de pessoas usa suas vidas para servir aos outros. Mas Jesus disse: se você insistir em salvar a sua própria vida, você a perderá. Somente aqueles que põem de lado a sua vida por minha causa e por causa da boa nova é que saberão realmente o que significa viver. Marcos 8:35. Terceiro, o motivo para o serviço é o amor. Paulo diz: sirvam uns aos outros mediante o amor. Esse é um ponto-chave para a construção da comunidade. Sem amor, o serviço não conta aos olhos de Deus. Lemos em 1 Coríntios 13:3: poderia dar tudo o que tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tivesse o amor, isso não me adiantaria nada. Deus está muito mais interessado no motivo por que você serve do que em quão bom presta os seus serviços aos outros. Ele está sempre olhando para o seu coração. Durante essa semana, vamos examinar mais 6 mandamentos uns aos outros, maneiras práticas com que esse pequeno grupo pode servir a outros e ao restante de sua igreja família. Mas hoje é o dia de preparar o seu coração para essas lições. Não veja o serviço aos outros como uma obrigação ou tarefa. Sirva com disposição e firme vontade, motivados pelo amor e gratidão a Jesus por tudo o que ele tem feito por vocês. Depois, lembre-se de que servir na terra é um treino para a eternidade. Além disso, você fica mais semelhante a Jesus quando serve aos outros. Depois de lavar os pés de seus discípulos, Jesus disse: eu lhes dei o exemplo, façam como eu lhes fiz. João 13:14-15. Para pensar. Fomos salvos para servir uns aos outros. Versículo para decorar. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Romanos 15:2. Questão a considerar. Como você vai servir alguém de sua igreja ou pequeno grupo hoje? Esse foi mais um dia da nossa jornada. Nos vemos amanhã.